Dentro e fora da célula, existe uma diferença de voltagens, e ela acontece pela concentração de íons carregados positivamente ou negativamente no meio extracelular e no meio intracelular. Quando a célula nervosa está em repouso, o seu interior está carregado negativamente em comparação com o meio externo da célula. Isso é chamado de potencial de repouso da membrana, que é de menos 70 mV. Dois íons importantes no potencial de ação são o sódio e o potássio. Ambos são recarregados positivamente, porém, quando a célula não recebe nenhum estímulo, o seu interior é mais concentrado de potássio e o seu exterior é mais concentrado de sódio. A responsável por esse transporte ativo de 3 sódio para o meio extracelular e 2 de potássio para o meio intracelular é a bomba de sódio e potássio. Quando uma célula nervosa recebe um estímulo, canais de sódio que estão localizados na membrana se abrem, transportando o sódio para dentro da célula, o que faz com que o meio intracelular se torne menos negativo. E isso acontece até que a célula atinja uma voltagem chamada limiar, que acontece aproximadamente a menos 55 mV. Canais de sódio, voltagem dependente, se abrem, fazendo com que uma grande concentração de sódio entre e inverta a sua polaridade, tornando-se positiva. O nome disso é despolarização. Enquanto o meio intracelular está positivo, o meio extracelular está negativo. Nesse momento, canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem, fazendo com que o potássio saia da célula, negativando-a novamente. Esse processo é chamado de repolarização. Como os canais de potássio se fecham tardiamente, sai mais potássio do que tinha antes em repouso, o que acaba resultando em uma hiperpolarização. O interior da célula fica mais negativo do que no começo, alcançando menos 90 mV. Depois desse processo, a bomba sódio-potássio fica responsável por restaurar as quantidades de basais dentro e fora da célula, garantindo o potencial de repouso na membrana celular. Isso acontece por partes em todo o axônio, e são essas alterações que chamamos de potencial de ação ou impulso nervoso, que transmite a informação de um neurônio para o outro. No momento em que chega um potencial de ação, podemos ter duas situações distintas. A primeira é o potencial excitatório pós-sináptico, o PEPS. Neste caso, ocorre a diminuição do potencial da membrana, fazendo com que esta fique extremamente permeável ao íon sódio. Com a entrada desse íon, o interior da célula passa a ter uma grande quantidade de cargas positivas, fazendo com que a DDP desapareça e encaminhe em direção à positividade. Quando se atinge o valor de menos 55 mV, diz que a membrana está despolarizada. Esta despolarização resulta na interação do neurotransmissor químico liberado pelas vesículas pré-sinápticas, com seus receptores no neurônio pós-sinápticos. Os neurotransmissores liberados são inativados em milissegundos. Esta interação faz com que comportas de sódio fechadas se abram, provocando um rápido influxo de sódio na célula subjacente, deixando seu interior mais positivo, desencadeando o potencial de ação. A segunda situação é o potencial inibitório pós-sináptico, o PIPS. Se ao invés da abertura de canais de sódio, como no PEPS, houver a abertura de canais de potássio, esse íon vai difundir no interior da célula para o exterior. Desta forma, vai fazer provocar um aumento de DDP, fazendo com que as possibilidades de desencadear um potencial de ação diminuam.